Opa, bom dia, episódio 44, que na verdade é o 45. Nós vamos que vamos agora, encerrando a temporada, fazendo aqui a caminhada num diazinho frio aqui em Belo Horizonte. Mas eu não sei se eu tô atrasado ou se eu tô no horário. São 8 da manhã agora. 7h55 da manhã do dia da sexta-feira, primeira sexta-feira de julho. Hoje acho que é dia 4, alguma coisa assim, 5, sei lá. Hoje é dia 4 de julho. Tem umas galera aí que comemoram a independência hoje, né? Caguei. Opa, desculpa, saiu sem querer. Mas hoje eu tô encerrando a segunda temporada, 44º episódio, que na verdade é o 45º. Recentemente comecei a passar os links, né? E arrumei, consegui, porque é uma tarefa, cara, consegui arrumar o trem todo. E agora tem sim no YouTube, tem sim no Amazon Music, tem sim no Spotify, no Deezer, no Podcast Republic, tem vários acessos, vários meios que você pode acessar o conteúdo desse podcast e também divulgá-lo, né? Vários contatos possíveis diferentes também para outras pessoas que você creia poderão aproveitar-se desse conteúdo de alguma maneira, né? E quanto mais vocês espalharem a palavra, mais feliz eu vou ficar, viu, gente? De verdade. Sem interesse nenhum. De coração mesmo. Sério. Hoje eu tô gravando o último episódio, parte 4 do Aventurando-se em Oníria, né? No meu cenário de campanha. E hoje vamos dizer assim, a gente vai planejando, sabe, as coisas e fazendo as aventuras. E eu não sei, tinha um assunto que eu tava pensando em falar mais na terceira temporada, mas talvez inserindo no episódio de hoje, eu já dou um salto, né? Já faço uma conexão com a terceira temporada. Porque assim, Clisson, você vai fazer um cenário de campanha e esse cenário também tem um sistema de regras e isso vai dar um trabalho danado e é difícil e tal. E a gente já tem aí no Brasil, no exterior, um mundaréu de gente que faz cenário, que faz sistema. Então por que você vai criar um novo? Por que você simplesmente não aproveita, não adapta, não faz uma parada compatível com Old Dragon 2, por exemplo? Não faz uma parada compatível com Tormenta, não faz uma parada compatível com Tagmar, não faz um trem compatível com D&D, GURPS, World of Darkness, o que quer que seja. Deve ter uns 250 sistemas de RPG no mundo. Por que precisa do 251º? Por que precisa de mais um, né? 250 não são suficientes. Cria o 251, né? O 251º. Por que você simplesmente não adapta para um sistema que já existe? Aí eu vou dizer assim, porque o modelo de aventuras que eu penso para o meu cenário, ele tem dois tipos de progressão, que é a progressão vertical e a progressão horizontal do personagem. Porque assim, eu estava tendo essa conversa ontem num grupo e infelizmente a gente vive uma época em que as coisas vão virando um flame muito rapidamente. E eu tirei, infelizmente, não tirei tanto proveito assim, porque não teve jeito, né? A conversa não evoluiu. A parada depauperou, degringolou rapidinho para aquelas indiretazinhas, para aqueles comentários ácidos e que querem se parecer inteligentes, mas na verdade são apenas cínicos. E aí o papo não foi para frente, né? Infelizmente. Mas o que acontece? Existe uma vamos dizer assim, existe um certo fantasma que paira acima de todos os sistemas de RPG que já existiram, tá?
Preparados para ouvir? Presta bem atenção nisso, tá, gente? Esse aqui é um negócio meio chato de se dizer e mais chato ainda de explicar. Mas é meio que a razão de ser de eu ter criado um cenário e ter criado um sistema, tá? Se não forem todos, tá? Praticamente todos os sistemas de RPG que existem são genuinamente variações do Dungeons and Dragons de 1974 ou complementando com o AD&D de 77. A gente não tem jogos, sistemas que tenham escapado da estrutura mínima do AD&D e do D&D dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. O que eu quero dizer com isso? Que você está jogando o mesmo jogo o tempo todo? Não. Mas eu estou dizendo sim que o jogo é lastreado, estruturado, feito para se encaixar na mesma premissa, na mesma estrutura, no mesmo contexto, na mesma dinâmica do jogo original de 74. E onde que isso é um problema? Não é um problema. Não é um problema. Nenhum problema. Só que às vezes, de novo, né? Aquele argumento recorrente. Às vezes você vai querer mais. Às vezes você vai querer mais, né? Então, por exemplo, qual que eu acho que é a genialidade por trás do D&D 0E, da Caixa Azul do Holmes, do Mentzer, do Moldvay, do Gary Gygax e do Dave Arneson? Qual que pra mim é a genialidade do jogo? Progresso de níveis. Porque eu não sei se existe algum outro jogo que você pode interromper, voltar a jogar a semana que vem e as atividades que você desempenhou, as proezas, vamos dizer assim, que você alcançou com o seu personagem, ficam registradas de tal maneira que o seu personagem evolua em poder, em contexto, na história e por isso mesmo em significância. Então o personagem ele significa mais conforme o jogo vai passando, porque existe uma noção de progresso dentro do jogo. Essa noção de progresso dentro do jogo, ela, até onde eu conheço, nos sistemas que eu conheço, nas coisas que eu já vi, ela se dá muito verticalmente. O que significa um crescimento vertical? O crescimento vertical é esse que todos vocês conhecem, que é um crescimento em termos de mecânica. A gente pode pegar o Dungeons and Dragons, a gente pode pegar o GURPS, a gente pode pegar o World of Darkness, e todos eles o seu personagem tem uma ficha de personagem na qual você preenche as bolinhas, gasta os pontos, né, ou sobe os níveis, conforme aí o sistema preconizado. E esse crescimento é unicamente na direção do ganho de poderes e habilidades. Ele não é um crescimento em mudança de contextos e de conceitos. Então, por exemplo, o mundo de jogo não reage ao seu personagem conforme ele sobe de níveis. Não. O mundo de jogo pode reagir ao seu personagem de acordo com os poderes que ele vai ganhando com níveis. Mas ele não reage com o personagem. Vocês entendem? Então, o mundo de jogo, tradicionalmente, interage com a progressão vertical do seu personagem, não com o seu personagem em si. De maneira que torna-se impossível que o mundo de jogo reaja ao seu personagem, exceto pela interação com o nível que o seu personagem está. Complicou? Eu explico, tá tudo bem. Existe uma regra que eu detesto, tá? Que é assim, ó. O personagem não pode subir de nível mais de uma vez por sessão de jogo. O personagem tem de subir de nível apenas uma vez por sessão de jogo. Se ele subir, isso é uma regra do AD&D, do D&D desde 77, se eu não me engano, tá? Então, um personagem só pode subir de nível uma vez por sessão de jogo. Se ele ganhar mais XP do que isso, ele desperdiça esse excesso
E na melhor das hipóteses, o mestre vai falar assim, não, seu personagem subiu do primeiro para o segundo nível e ele teria ponto de experiência para chegar até, sei lá, o quinto nível. Só que aí nós vamos tirar esse XP em excesso e ele vai ficar a 1 XP do terceiro nível. Um mestre bem generoso, vamos dizer assim, que se pautasse por essa regra, faria mais ou menos isso. E por que essa regra existe? Basicamente para cadenciar o avanço de níveis dentro do jogo. Essa regra existe por isso, né? E por que essa regra, entre aspas, é necessária, vamos dizer assim? Porque o jogo é esse, é o galgar de níveis. Se o seu personagem subir 2, 3 níveis numa mesma sessão de jogo, vamos dizer assim, você está encurtando a experiência de jogo nesse sentido, por causa desse paradigma. O jogo é a respeito do galgar de níveis, entende? Porém, se você tiver, aí já é o Eccleston, né? Na minha visão de jogo, se você tiver uma situação na qual um determinado personagem resolve uma determinada questão que é dificílima de se resolver, como que você não vai deixar que ele ganhe os níveis a que ele tem direito? Vamos botar isso em termos bem práticos. Um ladino vai lá, primeiro nível, e derrota um monstro, ou um problema, um desafio, o que quer que seja, que dê a ele 10.000 XP. Primeira aventura, primeiro nível. Esse ladino deveria ganhar os 10.000 XP, né? E aí, por essa regra de um avanço de nível por sessão de jogo, ele não ganha. Ele não ganha nem 2.500. Ele vai perder 7.500 desses pontos de experiência, 75% que ele ganhou, por causa dessa alfândega, dessa aduaneira que diz que ele só pode ganhar um nível por jogo. Agora, pensa isso em termos de jogo. Ó, Ladino derrotou um dragão, por exemplo. Ladino matou um dragão vermelho. Um dragão vermelho de 10.000 XP não é pouca coisa. Então, assim, não sei exatamente como isso seria possível, mas apenas para contexto do exemplo, imagina isso. Tem esse dragão, ele está causando problema para diabo numa região. Tô pegando uma situação de D&D bem clássica, bem típica, bem clichê, tá? O dragão é um monstro a ser derrotado, ok? Tá saqueando a região, tá devorando os rebanhos de gado, ateando fogo nos celeiros, tá fazendo cocô fora do vaso, não tá baixando a tampa do vaso depois que faz cocô, não tá dando descarga, tá uma desgrama, ninguém aguenta mais. Ok. Esse ladino no primeiro nível foi lá e derrotou esse dragão. Qual que é o impacto disso no mundo de jogo? É o impacto de ter subido um nível. Esse ladino agora é um ladino de segundo nível. Pô, o cara foi lá e resolveu o problema de uma região de, sei lá, 100 km quadrados, né? Uma região grande, que tenha uma cidade, ou então vários vilarejos pequenos ali, uma cidade de tamanho pequeno ou médio, e esse ladino foi lá e resolveu um problema que provavelmente estava afligindo todos os cavaleiros, os magos, os clérigos, todos os governantes, todos, né? Todos os fazendeiros, todos os comerciantes, todo mundo. Tinha até bandido com medo desse dragão, tinha até contrabandista com medo desse dragão e tudo. E esse ladino ganhou essa notoriedade. Ele derrotou o dragão. Ou derrotou, ou expulsou, ou negociou, fez com que o dragão fosse embora, enfim. Eliminou a ameaça que esse dragão representava. Aí ele vai ganhar um nível. E isso reflete dentro do jogo o impacto que a ação dele teve? Não reflete, né? Por quê? Porque o jogo só consegue até então interagir com os personagens da perspectiva do nível, da perspectiva da evolução vertical. Então o jogo quer dizer assim, ó, o impacto que o seu personagem tem no mundo de jogo é traduzido nos níveis que ele ganha a partir das proezas que ele realiza. Isso é que o jogo quer dizer. Porém, o jogo vira e fala, você só pode subir o nível por sessão de jogo. Ou seja, ele rapidinho ali na página 2, ele desassocia uma coisa da outra. Ele diz assim,
Não importa o tamanho do impacto que o seu personagem tenha no mundo de jogo, ele não pode ganhar mais de um nível por jogo. A mecânica de níveis subjuga o valor da narrativa. E a gente não joga mecânica, a gente joga narrativa. O jogo de RPG não é a respeito das mecânicas, o jogo de RPG é a respeito das narrativas. Você interpreta personagens, você não interpreta atributos. Você não interpreta lances de dado, você interpreta conceitos. Você tenta fazer uma ação e, se precisar, você vai fazer um teste. Se o mestre pedir para fazer um teste, em princípio você não pede para fazer um teste, você pede para o seu personagem fazer uma ação. Então tudo dentro do jogo é uma interação do mundo com o personagem, do personagem com o mundo de fantasia. De repente, em função da evolução do personagem ser pautada por um sistema vertical, você está subordinando os eventos dentro de jogo que são de fato importantes a uma tabela de progressão de níveis. E é por isso que a evolução vertical de classe de personagem não te ajuda a contar a história toda. Ela corta fora todo o lore que se desenvolve numa sessão de RPG, porque não existe uma evolução horizontal. O que é evolução horizontal nesse sentido? É essa evolução. Qual que é o impacto do Ladino ter provocado essa mudança? Qual que é a repercussão? O impacto foi, o Ladino eliminou o dragão, o Ladino eliminou o problema. Vocês não acham que seria razoável que esse Ladino, toda vez que ele entrasse, ele ganhasse notoriedade e tudo, vocês não acham que esse Ladino seria reconhecido e respeitado? E as pessoas reagiriam a ele onde quer que ele fosse? Não é? Não seria razoável? Não seria razoável que esse Ladino nunca mais pagasse por uma cerveja na taverna? Que as pessoas tivessem prazer em servir a ele? Não seria razoável esperar que as pessoas quisessem que ele contasse essa história de como que foi o encontro, como que foi a situação? Não seria razoável que pessoas muito ricas pagassem e até disputassem entre si o privilégio de acomodar em suas mansões o herói que livrou a região do problema do dragão e tarará, 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 tatá? Isso tudo são repercussões no mundo de jogo, mas isso só é possível quando você pensa o jogo a partir de uma interação dos personagens com o mundo de jogo, sem a mecânica vertical servindo de mediador ou mediadora. Você tem que sair fora, você tem que parar de pensar em níveis. Vocês têm noção do tanto que é difícil parar de pensar em níveis? É dificílimo. A gente pensa o jogo, especialmente fantasia medieval típica, derivada do D&D ou de outros sistemas de regras correlatos a SR, a gente pensa a partir da mecânica o jogo. A gente não pensa o jogo mais a partir da interação do personagem com o mundo de jogo. A gente pensa estatísticas, a gente pensa o tanto de ponto de vida que o adversário tem. Entende? Então eu quis sair um pouco disso. Eu quis um pouco mais de resultado horizontal, de repercussão dissociada do progresso de níveis. E a única maneira de você fazer uma progressão dissociada do progresso de níveis, uma progressão da história nesse sentido, uma repercussão em mundo de jogo, é se você criar um outro eixo de crescimento, que eu ouvi dizer aí que chama de eixo horizontal. Então pronto, não é mais um crescimento apenas vertical. O seu personagem pode ter um crescimento vertical e um crescimento horizontal. Às vezes eles vão andar juntos, às vezes eles vão andar separados. Se você quiser, no meu cenário, um aventureiro que vai desenvolver verticalmente habilidades, vai ganhar muitos níveis e será um ilustre desconhecido, você pode fazer esse personagem. O seu personagem pode ser um fulano que é poderosíssimo, mas do qual as pessoas escutam apenas os boatos, né? Todo mundo que procura por ele, ele acabou de passar por aqui, né? Nossa, ele esteve aqui semana passada, mas ninguém nunca te vê.
ninguém nunca te sabe. Você está andando na feira e você está incógnito, porque ninguém de fato te conhece, ninguém sabe quem você é. Ao contrário, você pode ser uma pessoa que tem toda essa fama e não tem de fato um poder por trás. Você pode ter uma grande evolução horizontal, mas você não tem a evolução vertical. Você pode ser um bardo famosíssimo por cantar as lendas lendárias de vários aventureiros, sem que você mesmo de fato seja um aventureiro. Você pode ser um menestrel que acompanhou, por exemplo, na história de Jasão e os Argonautas, existe um bardo que vai junto. Ele não é um herói. Heróis são os outros. Herói é Hércules, é Jasão, é a galera que está indo no barco junto. O bardo é só um bardo. É só tipo a gente, assim, ó, um sujeito normal que foi levado para poder contar a parada. Mas ele mesmo ficou famosíssimo por ser o bardo de Jasão e os Argonautas, mas ele mesmo não é um herói. Então ele tem a notoriedade, mas ele não tem o poder. E é claro, você pode ter um personagem também que terá a notoriedade e terá o poder. Ele causará impacto onde quer que ele vá. E ele tem o poder para poder lastrear esse impacto, para poder dar fôlego, dar presença a esse impacto. Então eu senti falta disso. Eu senti falta disso jogando RPG. Porque às vezes a gente tinha os personagens nível médio, nível alto, e eles eram ilustres desconhecidos. É um guerreiro, um elfo, um clérigo, um sacerdote de 15º nível, 18º nível, que ainda tem que ir na masmorra e ficar jogando... Masmorra. Ainda tem que ir na taverna e ficar jogando moedinha de ouro na mão do taverneiro para poder receber informação. Eu tenho que ficar fazendo aquele roleplay do nível 1, entendeu? Puxa vida, nada mudou. O personagem é poderosíssimo, já causou tantos impactos, já pacificou tantas regiões, já participou de tantos conflitos. A divindade dele deve ter, o dia inteiro deve ter um olho grudado nele o tempo todo assim, porque ele deve ser tipo dos sacerdotes mais poderosos que tem naquela crença ali e tudo. E tal, ninguém olha, e ninguém reage a isso, isso não transparece. As pessoas que vêm te procurar também, elas não ecoam no cenário, elas não têm presença, elas não têm peso, né, em nada que acontece. Então, os aventureiros e aventurando-se no meu cenário de campanha, eles têm sim essa progressão vertical típica, honesta, legítima, adequada, aderente ao jogo de aventuras, mas elas também têm essa progressão horizontal, que é para fazer com que o seu aventureiro tenha impacto no mundo, que as coisas que ele faça impactem, vão além dele e voltem até ele como a reação das pessoas afetadas por aquelas ações, por aquelas repercussões, por aquelas histórias, por aqueles eventos, né? Então é um mundo vivo. Então quando o mestre, né, está fazendo, realizando, mestrando, né, mesmo uma aventura nesse cenário e nesse sistema, ele não está simplesmente jogando adversários, jogando dificuldades, né, criando poréns para o sucesso dos personagens. Não, ele está catalogando esses sucessos e imprimindo consequências a essas realizações. Então é um jogo dinâmico para o mestre também. É um jogo também de contação desse pedaço da história, da mudança que das inexoráveis mudanças que as ações dos personagens estão realizando no mundo de aventuras. Então, quando você resolve uma determinada encrenca dentro do mundo de jogo, quando você cria uma determinada encrenca dentro do mundo de jogo, o seu personagem está interagindo e impactando todas as pessoas, criaturas, organizações, situações, né, contextos e eventos do entorno daquela ação realizada. Isso para mim torna, porque eu fui adaptar isso, né, para outros sistemas de regras e eu fui ver que eu estava basicamente reescrevendo o sistema.
Então o que eu achei por bem? Eu vou criar o sistema para isso. Então, no meu cenário, existe sim esse sistema atrelado que eu ainda estou criando, não está pronto. Eu mentiria se eu dissesse que está pronto, não está pronto. Que é um sistema que anda junto com o cenário para que esses desenlaces, esse desenrolar seja possível, para que os personagens, sim, possam estar presentes para responder pelas consequências desses atos e também não só para responder, mas para colher os frutos, né, bons ou ruins, doces ou amargos, de suas realizações no mundo de jogo. Esse então é o episódio final da temporada. Eu agradeço, gente, muito mesmo, a todo mundo que acompanha, a todo mundo que escuta, a todo mundo que comenta, que não comenta também. Eu gostaria que mais pessoas comentassem, mas eu entendo que cada um tem a sua maneira de interagir, respeito, né, a maneira de ser. E nós estamos indo para a terceira temporada. Nós vamos fazer um hiato, igual eu falei, né? Então nós vamos para a terceira temporada daqui a um mês, tá? Esse episódio, se eu não me engano, irá ao ar dia 27 de julho. Hoje é dia 5 ou 6 de julho. Então eu estou gravando com coisa de 20 dias de antecedência. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido divertido, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E quando a gente voltar na terceira temporada, a gente vai estar falando basicamente de mecânica e cenário, tá? Exatamente para poder desenvolver melhor esses conceitos do crescimento vertical e do crescimento horizontal. Porque eu sei que para muita gente isso é uma coisa nova, vamos dizer assim, né? E deve ter muita gente pensando, mas como você vai criar uma mecânica para narrativa, né? Como que você vai fazer com que a narrativa tenha uma mecânica que a traduza, né? Não é difícil, é trabalhoso chegar até o sistema, mas em princípio não é difícil. É como se fosse um sistema de créditos mesmo, sabe? De eventos que meio que permitem aos jogadores incluir narrativas dentro da história ou realizar mudanças dentro da história, né? Mas isso não será atrelado ao nível do personagem, aos níveis dos personagens. Isso será atrelado às proezas, né? Aos grandes feitos que eles tenham realizado ao longo da sua carreira, da sua existência, enquanto aventureiros, enquanto masmorreiros, enquanto antreiros, né, que eu tenho visto esses termos por aí, enquanto a indivíduos que se arriscam em ermos, lugares inóspitos, e por situações de perigo, a fim de obter seus objetivos. O efeito colateral disso muitas vezes é ganhar determinadas notoriedades e determinados vínculos, né? Ganhar favores, dever favores e etc. Eu agradeço demais a todos vocês. Eu estou muito feliz de ter chegado ao final dessa segunda temporada. Falei um bocado do que eu queria falar e mais um pouco até do que eu tinha planejado. A gente vai seguir a terceira temporada a partir do mês de setembro, tá? Que na verdade é quando vai fazer um ano, né? O primeiro episódio, se eu não me engano, foi em setembro do ano passado, episódio 0. Se eu não me engano, 1º de setembro. E é isso, gente. Agradeço demais o apoio de vocês. Agradeço demais a paciência de vocês, os comentários. Agradeço demais a divulgação que vocês tenham feito. Quem tá aí no YouTube, deixa um like, tá? Quem tá nos outros distribuidores, agregadores de mídia, compartilha, tá? Fala da gente, que muitas vezes tem um RPGista interessado do nosso lado e a gente nem sabe, tá? Aliás, vou aproveitar e vou contar esse pequeno caos para vocês. Eu tenho um colega chamado Bruno,
Bruno Jardim, que a gente se conhece tem uns 20 anos, resumidamente, tá? E, assim, só para dar o pequeno adendo no podcast, ele trabalha com educação e anteontem ou ontem descobriu-se, por uma conversa entre colegas de escola, né, que ele e a minha esposa trabalham na mesma escola, basicamente no mesmo setor. Então, é sempre assim, tem um RPGista muito mais perto de você do que você imagina, tá certo? Então eu agradeço todo mundo, valeuzão mesmo, muito obrigado, vamos curtir esse ato e até uma próxima na terceira temporada do podcast. Um abraço, fiquem bem, ótima semana para quem está ouvindo esse episódio no domingo de lançamento. Tchau, tchau.